Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal exclusivo, onde eu falo semanalmente sobre temas em saúde da mulher e em doenças autoimunes e tudo que a nutrição pode fazer em benefício dessas duas situações. Então sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, porque todo sábado vai ter um vídeo novo para você e você vai receber, vai ser notificado se você ativar as notificações. Curta, compartilhe, deixe sua dúvida, seu comentário, é muito importante para mim, para que eu possa já iniciar esse canal com o pé direito, levando para vocês informação de qualidade, informação útil, que é isso que eu mais desejo. E para a gente começar esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre um tema que é muito comum, que incomoda muitas mulheres, e eu vou explicar aqui uma relação importantíssima, que eu sei que muitas de vocês já devem saber ou entender, mas não tem muita certeza de como o mecanismo funciona, que é a relação entre disbiose e candidíase recorrente. Então, existe essa relação, realmente quem tem disbiose, de acordo com a intensidade, vai ter uma intensidade maior de crise de candidíase, com certeza. Então, a primeira explicação, uma coisa que é importante que fique claro para todo mundo, é que a Candida albicans, que é o fungo causador, né, dessa candidíase, ela é um micro-organismo fisiologicamente presente na nossa microbiota, tá? Na microbiota intestinal, na microbiota vaginal. Porém, o grande problema é quando esse fungo, ele aumenta em quantidade, a sua população cresce aceleradamente em desequilíbrio em relação aos outros micro-organismos que são também fisiologicamente residentes nessa microbiota. Então, o problema não é a cândida em si, o problema é quando ela se prolifera de forma desordenada, né, e supera esse equilíbrio da microbiota e supera também as nossas defesas antioxidantes e imunológicas, né? Então, aí também entra a presença de alguns micronutrientes que são fundamentais para exercer essa proteção e essa defesa do nosso organismo contra essa proliferação exacerbada. Então, sim, a disbiose, ela contribui. Então, aquelas mulheres que têm a disbiose cronicamente presente no seu organismo, por que eu estou falando cronicamente? Porque todos nós temos um certo grau de disbiose. Ninguém tem uma microbiota 100% saudável, 100% equilibrada em 100% do tempo. Essa microbiota vai variar muito de acordo com processos emocionais, né? Então, o estresse emocional é um fator muito importante que desequilibra a nossa microbiota, tá? Não só intestinal, mas de todo o organismo, de todas as mucosas. Uma alimentação excessivamente industrializada, excessivamente artificial, com muitos aditivos químicos, rica em açúcares, né, em corantes, o excesso de bebida alcoólica, o excesso de proteína animal, do ponto de vista alimentar, são também fatores que vão gerar um certo grau de disbiose no nosso organismo, tá? O uso de medicações como antibióticos, anti-inflamatórios, de forma aleatória, sem uma recomendação médica, onde exista realmente uma necessidade da indicação, né? Também é um fator que vai desequilibrar a nossa microbiota. E aí, quando a gente pensa em tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, uso indiscriminado de medicações, alimentação ruim, excesso de bebida alcoólica, estresse emocional, aí você imagina, né, que realmente essa disbiose vai se instalar e vai permanecer, gerando uma série de consequências negativas, como já se sabe hoje em dia, mediante muitos estudos publicados, a relação que a disbiose intestinal tem com todos os nossos sistemas orgânicos. Então, desde doenças crônico-degenerativas, doenças neurológicas, autoimunes, processos alérgicos, risco maior para doença cardiovascular, para câncer. Então, realmente, o nosso intestino, ele é um segundo cérebro, né, se não o primeiro cérebro, mediante a importância que ele tem por ser o ambiente que guarda, né, que acolhe toda essa microbiota que é tão importante para a manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Então, é importante que essa microbiota esteja em equilíbrio, que todos esses micro-organismos convivam de forma amigável, né, de uma forma equilibrada. Sempre a gente deve incluir nos nossos hábitos de vida, no nosso estilo de vida, tendo como principal objetivo manter essa microbiota equilibrada. Nunca
eliminar totalmente a desbiose, porque isso não existe. A gente sempre vai ter um grau de desbiose maior ou menor, que vai variar muito, como vocês perceberam, de acordo com esses fatores. Então, dia após dia, semana após semana, essa microbiota ela vai estar variando sim, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas o importante é que o nosso estilo de vida, o nosso padrão alimentar, os nossos hábitos possam sustentar o máximo possível um equilíbrio, tá? É isso que é importante. Então, quando esse equilíbrio foge do nosso controle, o que acontece é que alguns micro-organismos, dentre eles fungos e bactérias, que têm a ação mais patogênica, né, mais prejudicial, eles podem se proliferar além do ideal para manter o equilíbrio, e uma vez se proliferando em exagero, né, além do equilíbrio, isso vai gerar alterações. E essas alterações elas podem acontecer em diversos sistemas, em diversos tecidos, gerando diversas consequências. Como a gente está falando aqui da candidíase, é óbvio que na medida em que essa Candida albicans, que é o fungo responsável por esse problema, ela se prolifera além do normal, desse equilíbrio, ela vai gerar os sintomas. Normalmente, quando a mulher tem crises de candidíase, o que é referido é o corrimento vaginal, né, muito prurido, que é a coceira, ardência ao urinar, desconforto durante a relação sexual e vários outros comprometimentos na qualidade de vida dela. Se essas crises são recorrentes, né, que se caracteriza como recorrente a partir de 3 crises por ano, e é muito comum as mulheres que têm candidíase terem uma certa recorrência, justamente pelo fato de que o hábito, o estilo de vida é o fator que sustenta, né, o surgimento e o reaparecimento dessas crises. Então não adianta o uso de medicação tópica isoladamente, mesmo aquele antifúngico via oral, que pode ter um efeito mais sistêmico, mas é temporário, quando ele é feito de forma isolada. Por isso eu sempre bato na mesma tecla da importância que a mulher tem de mudar o seu estilo de vida, mudar os padrões alimentares, parar de se automedicar, cuidar dos aspectos emocionais, né, gerenciando o seu estresse, evitar o excesso de bebida alcoólica, de alimento açucarado, enfim, são mudanças comportamentais que vão contribuir muito para a redução dessas recidivas das crises de candidíase. E isso, obviamente, passa por um cuidado com essa microbiota intestinal, com a modulação da imunidade. Então, estratégias importantes aí, além da mudança do padrão alimentar e da exclusão desses excessos alimentares que eu citei no início, é a reinoculação de cepas de probióticos, tá? Que podem ser tanto manipuladas quanto prontos. Então, isso vai depender muito da prescrição do seu médico, ginecologista ou do seu nutricionista, mas é importante, pelo menos na fase inicial, essa reinoculação, porque é aquele momento crucial em que a microbiota realmente precisa ser restabelecida, reequilibrada. Então é necessário essa reinoculação de uma quantidade grande de cepas de bactérias, de preferência no mínimo 3 cepas de bactérias diferentes, tá? Em alta quantidade, para que nesse momento inicial essas bactérias possam, sendo reinoculadas no intestino e nas mucosas vaginal, enfim, fazer uma reorganização populacional, tá? E aí é muito importante que essa mulher mantenha o estilo de vida adequado, principalmente no quesito alimentar, porque de nada adianta reinocular essas bactérias e ela continuar se excedendo no consumo de açúcar, de bebida alcoólica, de farinha branca, porque esses alimentos são os alimentos das bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas, inclusive a cândida, né, que é esse fungo, ela gosta de açúcar, ela gosta de um ambiente em que tem um excesso de glicose. Então, descompensações da glicemia, mulheres diabéticas, são fatores de risco que pioram, né, a possibilidade dessas crises de candidíase. Por isso, o controle da glicemia é muito importante, o controle na ingestão desses alimentos açucarados e refinados também é importante, porque quanto menos alimento você dá para a cândida, né, para o alimento que ela gosta, que é o açúcar, menos essa cândida vai se proliferar. E se junto a isso você está reinoculando temporariamente essas cepas de bactérias saudáveis, as chances da cândida perder essa guerra é muito grande. E isso é bom, é o que a gente espera. Por isso a utilização de probióticos na fase inicial de tratamento é muito importante. Não há necessidade de um uso prolongado desse probiótico, até porque o nosso próprio organismo
ele se equilibra no sentido de manter essa população de bactérias boas, bifidogênicas, mesmo após a suspensão do uso do probiótico, desde que você mantenha essa alimentação adequada, mantendo, né, os substratos energéticos que as bactérias boas gostam. O que é que essas bactérias boas gostam? Elas gostam muito de fibras que sejam fermentáveis, então é importante um consumo de frutas, de legumes, de preferência crus, porque essas fibras que vão chegar intactas ao intestino, essas bactérias boas vão utilizar para fermentar, e uma vez fermentando, elas se proliferam, porque elas utilizam essas fibras como fonte energética, né, para a própria manutenção. Ajustar o consumo de água, tá? Ingerir bastante água durante o dia, fazer atividade física, gerenciar o estresse, são fatores comportamentais que favorecem a saúde da nossa microbiota, seja ela intestinal ou vaginal ou de outras mucosas. Então, o que a gente resume desse contexto aqui é que a mudança comportamental é o fator principal no tratamento da candidíase, né? E para evitar essas recidivas que acontecem em muitas mulheres que não conseguem aderir a esse tratamento 100% e ficam utilizando só medicação tópica ou via oral, mas sem tomar cuidado com todos esses fatores que são relacionados, que são primordiais para que essas crises não aconteçam novamente, né? E essa mulher tenha mais qualidade de vida. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído aí nessa informação, para que vocês realmente entendam que quanto mais a gente cuida da saúde da nossa microbiota intestinal, como consequência a gente vai ter um equilíbrio da microbiota de outros sistemas, né, vaginal, da microbiota oral, e todo esse equilíbrio vai evitar essas crises, vai evitar outras alterações, processos infecciosos que são comuns de acontecer quando existe um desequilíbrio da microbiota. Então, o cuidado com a microbiota intestinal é o ponto principal para a gente pensar, para que depois se pense em outros fatores secundários que também irão contribuir, mas que sozinhos não vão funcionar adequadamente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.